Vamos ver neste tutorial como é que nós podemos definir por defeito as características do balcão do nosso móvel de cozinha. Quando vimos ao módulo 2D e fazemos uma pequeníssima alteração, vamos por exemplo aqui adicionar um ponto de luz. Quando saltamos para o módulo 3D, ele pergunta-me se nós queremos especificar novas características. Eu vou dizer que não, para ele não me destruir o que eu já tinha configurado. E abrir-me-ia uma caixa de diálogo onde eu ia definir as características do meu balcão. Para voltar a essa caixa de diálogo, eu só tenho que carregar em propriedade e de seguida propriedades globais do estilo. Ao clicar aqui, eu vou ao separador balcão e é neste separador que eu vou definir todas as características que eu pretendo dar ao meu balcão. Portanto, eu começo pela parte superior, onde eu tenho que definir como é que é o focinho do meu balcão. Portanto, eu tenho aqui entre vários estilos, portanto, um estilo arredondado, um estilo açotado redondo, com um ressalto, etc. Portanto, nós aqui temos uma série de características de focinho de balcão que podemos escolher. Portanto, eu neste caso vou colocar nenhum para ele ficar em reta. Depois também podemos fazer com que a altura portanto, ou a espessura que nós quisermos do meu balcão mude conforme portanto chegamos desde a extremidade até à ponta, ou seja, o balcão ficar ligeiramente rampeado. Portanto, podemos dar uma altura inferior portanto à altura que tem junto à parede. Depois definimos a espessura do balcão, portanto eu vou pôr o meu balcão com 30 mm, ou seja 3 cm, e depois temos uma espessura de um segundo material que podemos aplicar. Isto porquê? Porque existem por vezes materiais que são compósitos, ou seja, que são constituídos por dois materiais, mas que no meu caso eu vou pôr 0. Se eu lhe desse este valor, e o que ia acontecer é que ele ia-me atribuir um balcão duplo, portanto com duas peças, uma em cima e outra em baixo. E depois eu teria que definir se realmente queria aplicar esta espessura de madeira, ativando ou não esta película que aqui está. Depois tenho que definir o balanço do balcão. O que é o balanço do balcão? É a altura peço desculpa, a distância que o focinho do meu balcão vai ter em relação às portas, ou seja, ele vai balancear sobre as portas e vai sair um bocado. A distância que ele vai sair eu especifico aqui onde diz balanço. Depois, quando temos um balcão que não vai contra uma parede, por exemplo, portanto ele termina, portanto está de encontro a uma parede, mas depois no seu comprimento ele para. Nós podemos ter um balanço lateral, por exemplo um balcão que vai ter uma lharga em madeira. Esse balanço lateral é definido aqui e normalmente damos-lhe a mesma medida do balanço frontal. Depois podemos também instalar ou não um mata-juntas. Este mata-juntas tem vários nomes em várias regiões do país por onde eu já estive, portanto o rodamão ou o mata-juntas também é assim chamado. Portanto, pode ser definido aqui. Temos vários estilos, portanto, entre estes três para escolher, portanto eu vou escolher o mais simples. E depois, por exemplo, imaginem que nós temos um balcão que vai contra uma coluna onde tem, por exemplo, um frigorífico. Nós, se ativarmos esta opção, ele vai criar um mata-juntas também junto a esse móvel do frigorífico. Se eu desativar, ele não cria portanto, mata-juntas lateral. Portanto, aqui temos que decidir que tipo de mata-juntas pretendemos. E depois, qual é a altura do mata-juntas e a espessura do mata-juntas. Quando estamos a falar de paredes revestidas a pedra, aqui o que fazemos é colocar na altura do mata-juntas a altura que queremos dar à pedra, por exemplo 600 milímetros, para ele revestir a parede toda, não é? Depois temos ainda aqui outras opções, portanto, que temos que ter em conta, não são assim tão importantes, mas podem ter a sua necessidade. Portanto, ele diz que
Devemos criar um balcão se a distância entre as costas e a parede do móvel for inferior a 300. Ou seja, imaginem que temos um móvel que não encosta à parede. Por algum motivo, não tem uns 60 de profundidade, tem 20, 40, seja o que for. Portanto, se a distância entre as costas e a parede for inferior a 300, ou seja, a 30 cm, ele vai criar um balcão. Caso contrário, vamos ter um buraco entre esse móvel e a parede. Por outro lado, também temos esta situação em que ele vai criar balcão apenas e só se a distância entre a lateral e a parede for inferior a 10 mm. Portanto, aqui é relativamente às costas, aqui é relativamente à lateral. Depois, eu posso também atribuir um pequeno espaçamento na pedra, isto por uma questão de comodidade de montagem em obra, para não termos, para termos algumas ligeiras folgas e o recorte da pedra não nos trazer surpresa e não termos que cortar a pedra em obra. Portanto, podemos dar folgas entre a pedra e alguns elementos construtivos. No caso, temos um espaço que podemos pôr entre a parede e o balcão, por exemplo, 5 mm, ou seja, o balcão não encosta totalmente à parede, portanto, desencosta 5 mm. Sempre que tivermos um pilar, também podemos colocar uma pequena folga de 5 mm e também podemos lhe atribuir um espaço entre o módulo e o balcão, se assim o desejarmos, mas no meu caso eu vou manter conforme está. Portanto, à partida, depois de termos feito estas configurações, tudo o que diz respeito ao balcão fica definitivamente configurado.